A paz do Senhor. Isso aqui passando, né, para deixar mais uma mensagem aqui que o Senhor colocou no meu coração. Para mim é uma mensagem importante, andei meditando nela, né, e acabei ficando um pouco preocupada. A verdade é essa, né? Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? De repente eu vou falar algumas coisas aqui, algumas coisas, né, que alguns não vão concordar, porém aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? O Senhor tem me chamado a atenção para isso. Inclusive, eu nem consegui fazer algumas coisas hoje, né? Porque o Senhor não permitiu e Ele já sabe, porque já sabe como eu sou, então Ele acabou me orientando a não fazer, né? Porque eu sou um tipo de pessoa assim que eu sou um pouco meio devagar, né? Então eu ia acabar, de repente, nem fazendo, né, essa mensagem hoje, mesmo ele não concordando com aquilo que eu queria fazer hoje, e qual o horário que eu já estou, né? Eu estou aqui formando essa mensagem, né? Já que para mim já é 9h35. Mas graças a Deus estou aqui, isso para mim é muito importante, né? Estar aqui fazendo a vontade do Senhor, né? Com o Bartô batendo aqui na minha porta, porque ele não quer ficar longe de mim. Mas enfim, né? Vou deixar aqui uma mensagem, vou tentar passar essa mensagem o mais claro possível, né? Porque eu não sou muito boa de mensagem, como eu sempre falo, eu não sou pregadora, eu não sou, né? É, palestrante, eu sou uma dona de casa, né? Que o Senhor pela sua misericórdia, né, manda de vez em quando eu passar algumas mensagens, né? Isso para mim é tão importante e com muita luta, né? O inimigo ele fica furioso com isso, mas a gente está aqui para fazer a vontade do Criador, né? A vontade de Deus, né? E eu vou assim falar algumas coisas agora na entrada, né? A questão sobre o inimigo, ele está 24 horas, né? Armando, vigiando, ele fica maluco. Ele fica, né, desorientado, ele quer ficar por dentro de tudo, né, que o servo de Deus está fazendo, né, com quem está conversando, aonde está indo, ele fica nervoso, né? E aí, se eu for contar as coisas que ele faz, né, para impedir que a mensagem seja passada, de repente alguém não vai acreditar, né? Então é isso, ele está o tempo todo, né, armando, né, armando, arquitetando, né, e o mais, como eu falei na outra pregação, ou falei com alguém, né, que às vezes ele consegue até convencer algumas pessoas, né, e a gente vai fazer o quê? A gente não pode fazer nada, né? E outra coisa também que eu ia falar é sobre, sim, tem algumas mensagens que eu passo, às vezes a pessoa pode pensar que eu estou, né, colando de alguém, né? Pode ser alguma coincidência, que a verdade é o seguinte, se fosse para mim, né, de repente ter não sei quantos seguidores aí no meu Instagram, em outro lugar, né, de repente eu poderia estar passando realmente, né, cópias de outras pessoas, ou passando, né, fazendo, né, mensagens na IA e colocando, mas assim, eu queria realmente, porque eu sei que é a palavra de Deus, mas eu sinceramente eu não consigo passar uma mensagem que não seja que está vindo de lá, direto, né, daquilo que o Senhor tem mandado eu falar, né? E eu acredito sim que é o Senhor que manda eu falar, porque depois a gente vê o resultado, né? Então a gente não está aqui para ficar colando, copiando, falando coisa que na verdade não existe, né? Porque é aquilo que o Senhor falou comigo, a mensagem é dele, porém às vezes a gente fala algumas coisas daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, né? E isso serve de testemunho para outras pessoas, né? Então, eu estou aqui para passar essa mensagem, né? E às vezes também a gente ouve alguns comentários, lê alguns comentários, né, de pessoas, né, de certa forma chamando atenção ou criticando. E uma coisa que eu assim, quando eu comecei a colocar na minha cabeça é o seguinte: não vai adiantar a gente ficar dando satisfação, a gente explicando, a gente, né, tentando provar, não vai adiantar, isso acaba sendo até uma perca de tempo ou bobeira da gente mesmo, porque
quem sabe o processo que você está passando, né? É você mesmo, né? Não adianta você ficar explicando para ninguém, tentar provar coisas para ninguém, entendeu? Quem sabe do seu dia a dia é você. Quem sabe do processo, né, que está passando é você. Quem sabe da intimidade com Deus é você. Aquilo que o Senhor já tem falado, de repente, já tem mais de 30 anos, né? Não é de hoje. Tem promessas que Deus faz na sua vida que não é de 2, 3 anos, não. Tem, tem promessas aí há mais de 30 anos, né? Se eu for falar a promessa que o Senhor já fez quando eu era menina, né? Eu falo assim, né? Adolescente, né? Que o Senhor tem as formas de falar com a gente, né? E o tempo, os anos foram passando, né? Promessa que o Senhor falou, ó, eu vou cumprir depois dos seus filhos, né? Assim, eu posso falar que o Senhor já falou isso para mim, depois que você tiver seus filhos, depois, né? Então, a gente está esperando isso há anos. Então, chega um momento que às vezes você fala, gente, para que eu tenho que ficar dando explicação, né? Às vezes até ouvindo algumas coisas que não tem nada a ver. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia, a gente pede Deus força, né? E sabedoria para a gente não dar resposta, porque às vezes não vale a pena. Aí as pessoas de repente você pergunta para mim, por que não vale a pena? Porque não vale a pena, né? Porque às vezes não é porque a gente está querendo desfazer das pessoas, não é isso, é porque cada um sabe do seu processo, né? Cada um sabe da sua caminhada, da sua intimidade com Deus, o que Deus tem falado, né? Então, e você sabe também das armações de Satanás, como eu falei, é 24 horas, né? Do dia, é uma perseguição, é armação em cima de armação. Aí você pensa que você não está fazendo nada, mas você está sim. Você está se defendendo, você está sobrevivendo. A verdade é essa, que os ataques são muitos, né? As armações são várias, as ciladas são muitas, né? E se você não estiver orando, é perigoso. Se você não estiver vigiando, é perigoso, né? E nós sabemos que o Senhor que tem lutado por nós 24 horas, os ataques são muitos, não são poucos, não, são vários, né? Então, não adianta você entrar em quebra de braço, ou querer se explicar, né? Ou ficar chateado com um, chateado com o outro. A verdade é que você tem que, né? Você tem que seguir o seu caminho e deixar as pessoas, né? De repente, pelo meio do caminho e seguir, porque a verdade é, você não pode parar, né? Você tem que continuar, você não pode parar de maneira nenhuma. Então, e você sabe que você tem que seguir, né? E fazer, e às vezes é como Abraão, né? Abraão saiu pelo mundo afora sem saber para onde estava indo, né? E às vezes nós estamos vivendo assim, eu pelo menos já vivi boa parte da minha vida sem saber para onde que eu estou indo, né? A gente vive uma vida normal, mas sabendo que Deus tem algo lá na frente que é totalmente desconhecido. Essa é a verdade. Então a gente não está querendo ficar com raiva, chateado com ninguém, ou ficar se matando, tentando se explicar, ou provar alguma coisa, né? Não vai adiantar. A verdade é essa. Eu sei que é chato eu falar, né? Mas assim, a verdade não tem que ser dita, né? Eu vou tentar passar uma mensagem, né? Montar uma mensagem para poder passar a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, né? E fica assim, no começo fica lá em Gênesis 25, né? E lá, assim, pegando para ler esse capítulo, né? E a gente para lá, a gente tem que ler o capítulo todo e parar lá no versículo 33, onde Esaú vende, né, a sua primogenitura para Jacó, né? A história conta que Esaú chega muito cansado do serviço. E às vezes nós estamos assim, cansados de lutar, cansados de trabalhar, cansado disso, cansado daquilo, né? Que nós somos seres humanos, né? E ele chegou cansado em casa. E Jacó estava fazendo um guisado muito gostoso, né? Diz que era um guisado vermelho. Eu fico imaginando, né? Aquela Assim, eu vou falar algo simples que de repente alguém aqui nunca ouviu falar, né? Mas é quando eu lembro de guisado, eu lembro de uma comida da roça, uma comida muito simples, né? Mas uma comida que eu achava maravilhosa. Era banana verde picadinha, bem picadinha. E aí a gente pegava ele, dourava o alho bem douradinho, colocava urucum e depois a gente colocava, né?
feito na gordura de porco, e a gente colocava aquela banana para cozinhar ali dentro. Pensa num negócio gostoso, gente. Eu amava isso. Então, quando eu lembro de guisado, eu lembro disso. Muito gostoso. Então, o Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por causa de um guisado que o Jacó estava fazendo. Então ele chegou cansado, pediu, aí Jacó logo depressa, muito esperto, falou assim, olha, e ele era da roça, né? Estava achando interessante, né? Que ele era da roça, ele disse que ele era muito calmo, muito pacato, aquele pessoal da roça, mais esperto. O pessoal da roça, ele só tem cara de bobo, mas vou te falar, nem todos são, né? Tem gente muito esperta na roça, né? Então, o Jacó logo pediu para ele assim, ó, então você me vende a sua primogenitura, né? E aí, naquela época, era algo muito importante, né? Diz que quem era o primeiro a nascer, né? Ele tinha, né? Algo assim, a sua primogenitura, né? Os seus bens, né? A sua bênção, era tudo em dobro. Então, naquela hora do cansaço ali, o Esaú, né, vendeu a primogenitura pro Jacó, né? E depois teve todo um desenrolar, ele simplesmente, acho que ele esqueceu disso, né? Ele falou por falar, não sei o que aconteceu, só que depois o que aconteceu é o seguinte, né? Jacó enganou o pai junto com a mãe e acabou que ficou realmente com a primogenitura e Esaú acabou ficando sem nada e Jacó teve que ir embora, dali corrido, porque o pai de Jacó já tinha, né, abençoado Jacó e Esaú acabou ficando sem a primogenitura, né? E aí entrando para a nossa mensagem, né, é que infelizmente, né, se a gente não vigiar, a gente vende a nossa primogenitura ou a nossa bênção, né? Vamos falar como se fosse bênção de Deus, né? Como se fosse não, porque a verdade né? É a bênção de Deus. Muitas das vezes tem pessoas perdendo a bênção de Deus e a gente tem que orar muito, porque tem várias situações que a gente pode perder a bênção. Como eu posso perder uma bênção, né? No caso, aí o Esaú perdeu porque, né, vendeu a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Quando as pessoas estão vendendo as suas bênçãos, ou perdendo bênçãos, né, por causa de um adultério, por causa de um exemplo, por causa de nervosismo, e a gente tem que vigiar com isso, né? Porque o Senhor fala que se a gente atender o mal, né, no nosso coração, né, que a gente perde a nossa bênção. Me faz lembrar naquela parte lá de Gênesis, né, que o Senhor fala, né, com Caim e Abel, foi Caim, com Caim, falou assim, Caim, cuidado com o pecado, mais ou menos isso, está batendo a sua porta. O Senhor avisou a ele, né? O Senhor avisou a ele, está batendo a sua porta, né? E o Senhor avisa a gente. Depois ninguém pode falar que o Deus não avisa, né? E depois Caim matou Abel. Por quê? Por causa de inveja. Matou o próprio irmão por causa de inveja. Não foi por causa de coisas maiores, não. Foi porque ele ofereceu o sacrifício, o irmão também ofereceu. Deus aceitou o sacrifício, né? Do irmão dele, mas não aceitou o dele. E por causa disso ele matou o irmão. Né? Então, o Senhor, ele avisa. Depois não pode falar assim, ah, mas o Senhor não me avisou. Ah, o Senhor avisa sim. Avisa. Né? O Senhor avisa quando a gente está indo para o caminho errado. O Senhor, ele avisa. Então, é, o Caim foi avisado. Olha, você, né? O pecado está batendo na sua porta, né? E nós somos avisados, né? E quando eu falo assim de nervosismo, é porque a gente tem que vigiar, porque o inimigo está ao nosso derredor, né? E ele usa pessoas para poder tirar a nossa paz. Se não me engano, Moisés, né? Que agora às vezes eu confundo, foi Moisés que bateu na rocha com força, sendo que o Senhor mandou tocar, né? Sendo que o Senhor mandou tocar, e por causa disso ele não entrou na terra prometida. Assim, são tantas coisas que podem impedir de você receber a bênção, né? Que, por exemplo, o caso de Moisés aí, ele não estava com intenção de fazer nada errado, mas
pelo nervosismo, né, ele foi lá e fez o que não era para ter feito, né? Então, nós todos temos que vigiar, para a gente não perder a nossa bênção, né? A verdade é essa. Então, o Senhor tem colocado isso no meu coração, que a gente tem que vigiar. Porque eu nunca via uma pessoa que fizesse mal, né? Alguma coisa ruim e no final terminasse bem. Eu nunca vi, nunca vi. Ah, não, mas fulano fez e tá aí tranquilo. Meu filho, não chegou ao final. Se não se der mal aqui nessa terra, vai se dar muito mal depois que ele sair dessa terra. Essa é a verdade, né? Então nós temos, o Senhor fala pra gente escolher o caminho certo, né? Não o caminho errado, procura o caminho certo. Todo mundo, ninguém poderia pensar, ah, não tive condições de escolher o caminho, né? O caminho certo. Teve sim, com certeza teve, né? E aí, às vezes, eu estava assim, meditando também, num vídeo que eu vi. Eu estava vendo um vídeo até muito engraçado, eu ri bastante, né? Que eu adoro achar quando eu acho esses vídeos, né? De uns patinhos, né? E o homem colocou assim, uma frase bem engraçada, né? Mas eu não tô lembrada agora, mas falava assim, quando o menino é tentado, né, a gente ignora, alguma coisa assim, foi muito interessante, né? E aí tinha um casal de patinhos, né, com um monte de patinho, ainda não estava no lago, mas tinha um patinho que estava bem apressado, não sei se aquilo era iaiá, não sei o que foi, isso aqui, ou tinha um patinho lá no meio do lago, e esse patinho ele girava muito, né? E aí o homem colocou assim, ó, quando o menino é muito atentado, né, a gente ignora ele, é mais ou menos isso, né? E aí eu vendo aquilo ali, eu ri muito, as pessoas colocou um monte de coisa no comentário, né? Colocou ele como um destaque, que às vezes a pessoa é daquele jeito ali, né? Mas a pessoa, né, tem a capacidade de ser líder, capacidade de ter um monte de coisa, é aquele menino destacado, né? Todo mundo acha ele meio estranho, mas ele é aquele menino que vai lá, faz mais ou menos e acontece, né? Mais ou menos isso. Aí depois disso eu comecei eu estava meditando naquele mesmo vídeo, né? E eu já tive que conseguir ter uma outra visão, não mudando a visão do homem, que eu achei interessante, ri bastante, mas trazendo para uma outra visão, né? Porque a gente pode pegar um vídeo e pode dar exemplo de várias coisas, né? Daquela pessoa que às vezes ela tem tudo para dar certo, né? A pessoa é inteligente. Nossa, a pessoa é inteligente demais. A pessoa, né, é uma pessoa que, se não fosse a maldade dele no coração, é uma pessoa que ele consegue, né, convencer várias pessoas, né? É uma pessoa, né, que tem condições de crescer. É uma pessoa assim que, né, assim que às vezes não, Deus até já investiu nele, porque Deus não abandona seus filhos, né? Deus já até investiu nele. Mas ele escolheu o quê? Escolheu o caminho errado, né? Já viu aquela pessoa? Vamos supor Saul, eu chamar aqui Saul. Saul, ele foi uma pessoa que foi escolhida pelo povo, na verdade, né? Mas Deus, né? Com certeza estava com ele, sim, né? Em alguns momentos. E ele é uma pessoa, né? Apresentável, uma pessoa bonita, né? Um rei excelente, né? Vamos colocar assim. Só que ele procurou desagradar a Deus. Ele procurou fazer o que é errado, né? Como também como eu já falei, a primogenitura, ele escolheu um prato de lentilha, né? O Esaú escolheu um prato de lentilha. E tem muitas pessoas assim. Tem as pessoas que têm a bênção de Deus, tem as pessoas que são que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que às vezes de repente até trabalha, né? Uma pessoa como Saul foi escolhida pelo povo, porém ele foi, né, rejeitado por Deus, porque escolheu fazer o que é errado. E a coisa que mais triste que tem é aquela pessoa que às vezes ela é escolhida pelo homem, mas ela é rejeitada por Deus. Coisa mais triste que tem. Às vezes é melhor você ser rejeitado pelos homens, escolhido por Deus, né? Eu acho bem melhor. Então, quantas pessoas assim? Quantas pessoas que são como Saul, são perseguidoras. Saul, ele perseguia Davi o tempo todo. Tem pessoas assim. Persegue o seu irmão, persegue, às vezes a pessoa, né, não faz nada de ruim, mas é perseguido por Saul.
Tem pessoas assim, né? Que elas escolhem perseguir as pessoas, mas persegue 24 horas, perturba 24 horas. Sabe aquela pessoa que persegue o tempo todo? Então, voltando lá pros patinhos, a gente tem que ignorar. Você tem que ignorar esse tipo de pessoa, porque senão você não vive. Eu sou um tipo de pessoa assim, que eu às vezes, dependendo da pessoa, eu ignoro tanto que eu até esqueço que a pessoa está ali. E aí eu, né, dependendo do momento, eu continuo, né, vivendo e eu esqueço que a pessoa está ali. Acho que depois, no final, eu tenho a impressão que a pessoa pensa que eu estou até, né, aceitando ela ali. Mas a verdade é que eu já ignorei tanto que para mim, às vezes, tem momentos que não faz nem diferença. E aí eu vejo as pessoas falando, porque você tá com a amiga fulano, que fulano? Porque você fez não sei o que, não sei o que. Fez o quê? Entendeu? Porque eu, sinceramente, eu ignoro de uma tal forma que eu acho que até a própria pessoa acha que eu tô de conversa fiada com ela, mas não tô. É porque eu preciso continuar vivendo, né? Eu preciso continuar vivendo, né? Então, eu ajo de uma forma que eu ignoro. Eu faço igual aquela família dos patinhos ali, né? Que eu não sei se eu expliquei, mas eu vou voltar para a família dos patinhos, que a família toda ignorava o patinho, né? O patinho fazia um monte de coisa que não tinha que fazer, um monte de coisa errada, que você vai fazer o quê? Vai bater? Vai fazer o quê? Né? Vai agir de forma... Não é para agir, então a gente tem que fazer como aquela família fez. Ignorar o patinho, né? Fingir que não está vendo ou continuar a vida fingindo que não está vendo aquele patinho ali fazendo um monte de coisa errada, entendeu? Fazer como Davi fez. Davi, ele estava fugindo do Saul. Ele teve a oportunidade de poder, né, fazer alguma coisa contra o Saul, mas ele não fez, né? Muitas das vezes ele ignorou, ele fugiu, né? Ele fez o que ele pôde fazer, mas ele não agiu, não levantou a mão para o Saul, né? Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ver, né? Tentar desviar, né? Porque muitas das vezes Davi teve que desviar da lança do Saul para poder sobreviver, e às vezes a gente faz isso. A gente ignora tanto, né? Só fica ali em alerta para quando a pessoa, né, lançar os dardos dele, né, ou armar as coisas dele, né? Que tem coisa também que não adianta você tentar se defender, quem defende você é Deus, né? Mas quando ele lançar aquele tipo de lança, né, a gente está tentar desviar e continuar vivendo. Creio que Davi viveu um bom tempo assim. E aquela família de patinho, ela fazia isso. Ela ignorou. Então, a gente tem que fazer isso assim. A gente tem que ignorar, fingir de maluco, ignorar. Que às vezes até a gente esquece, eu sinceramente tem hora que eu esqueço que tem uma pessoa me perturbando, né? Tentando tirar minha paz. Porque não vale a pena. Entendeu? A pessoa já está num grau. E o pior, aí você me pergunta, mas fulano, mas a pessoa não está te prejudicando? Eu acho que a pessoa, na verdade, está prejudicando a ela mesma. Porque se for parar para pensar, quantas portas não já se fecharam por causa disso? Quantas oportunidades essa pessoa já perdeu? Porque escolheu o caminho errado. Fez igual o Esaú. Escolheu errado. Trocou a sua primogenitura ou a sua benção por um prato de lentilha. Quantas pessoas aí que estão pegando, né, aquilo que é mais fácil? Mas é mais fácil eu ganhar tanto e prejudicar fulano, perturbar fulano, fazer isso com fulano, né, para me ganhar tanto. Só que lá na frente vai se dar mal, porque o reinado acaba, né? A bufunfa também acaba, né? Dinheiro um dia vai acabar, né? Aquela porta um dia, ela por ela mesma, ela não vai fechar não, ela vai se queimar todinha, não vai existir mais portas, né? Então, quantas pessoas aí que estão, né, perturbando a cabeça dos outros por causa de uma mixaria, né? Só que essa mixaria vai acabar. E aí vem a hora, né, da colheita. A verdade é essa, né? Porque tem aquela história, né, do joio e do trigo, né? Que a gente vai vivendo, a gente vive. Eu sei que eu estou misturando vários assuntos, mas acho que eu estou pegando mais para crente aqui, que o crente, tudo que eu falar aqui, o crente vai entender, né? Mesmo, até se eu falar errado, ela vai entender. Então, quando o joio vive juntinho com o trigo, né? Só que o trigo, ele tem, né, a sua essência, ele tem
né, a sementinha dentro. Já o joio não tem. Então o joio fica ali, né? O joio é aquelas pessoas que estão dentro da igreja, ou aquelas pessoas, né, que estão ali no meio da pessoa, do povo de Deus, né? Dos filhos de Deus, vou pegar assim, dos filhos de Deus, e o joio tá ali fazendo tudo quanto é coisa que não presta, né? Tá pensando que Deus não tá vendo, tá pensando que ninguém tá vendo. E eu vou entrar num caso agora muito sério que eu acabei lembrando agora, eu já estava esquecendo, né? O tempo tá passando, mas vamos lá. Então, ele fica ali fazendo armações, ele fica prejudicando, ele fica tentando, né, atrapalhar o propósito do trigo, só que vem a colheita. No final vem a colheita. E aí é onde que eu entro numa parte que eu acho muito séria. Eu não sei se estou conseguindo explicar, mas eu peço em nome de Jesus, né, que o Senhor, que assim, que as pessoas que eu ouvi não me critiquem, não, mas eu estou tentando é, dar o meu melhor. Mas eu vou entrar agora numa parte muito séria, séria demais, né? Infelizmente tem mulheres que entram, homens, tem jovens que fala assim, eu vou entrar para prejudicar, né? Aquela pessoa ali, ela não merece, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa fez aquilo outro. Então eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou falar com toda clareza, né? Porque é assim que o Senhor está mandando eu falar, cuidado. Porque de repente você prejudica a Maria, Maria não faz nada, ou às vezes você pensa que não tem ninguém por Maria. Aí você prejudica a outra, aí você se dá bem em outro lado, outro lugar, né? E assim vai. Ou então, vou pegar um outro exemplo. Você fala assim, poxa, mas aquilo ali eu acho legal. Nossa, eu sou fã. Ah, aquela situação ali eu vou entrar. Às vezes você não está entrando para o lado ruim, você quer entrar para o lado bom, né? Vou dar um exemplo. Aí eu vou entrar ali, eu vou fazer parte daquele time ali, ou eu vou entrar naquela guerra ali, porque, pelo que eu tô vendo, só tá vencendo. Só que aí tudo tem um preço, né? Não é fácil. Tem coisas que você vê alguém guerreando, você vê alguém, né, tá chamando a atenção. Nossa, que maravilha, eu quero entrar também. Nossa, eu gosto, ou eu gosto de fulano, eu quero entrar também. Cuidado. Cuidado, porque nem todo mundo está preparado para entrar na guerra dos outros. Nem todo mundo está preparado para entrar em certas situações. Às vezes é dolorido, é desgastante. Às vezes a gente chora, entendeu? Então, às vezes a pessoa quer entrar porque acha bonito, mas às vezes de bonito não tem nada. Bonito é depois que a gente vence, porque por enquanto é guerra. E é guerra de verdade, não é guerra de brincadeira, né? Então é por isso que você vê muitas pessoas entrando e muitas saindo. Ou tem muitas pessoas que até quer permanecer, mas não consegue, porque a guerra é pesada, né? Ah, mas uma mulher tá aí, tá guerreando, mas é um preço que paga. Ah, mas o homem, o menino, é um preço que paga. E a verdade é que nós confiamos em Deus, né? Porque é assim, quando o negócio vai ficar pesado, o Senhor já avisa logo cedo, ó, se prepare, né? Porque o negócio não vai ser bom. Então, muitas das vezes as pessoas não entendem. Poxa, fulano entra e sai, fulano entra e sai, ou fulano entrou e não ficou. Porque não é fácil, não. Não é fácil, não. O negócio, o bagulho, igual a pessoa fala no Rio, o bagulho é doido. Então, tem gente que não suporta. Porque o inimigo, ele não ataca só numa área, ele ataca em todas as áreas, né, da nossa vida. E se não é Deus com a mão poderosa, a gente não suporta. Então, tem muitas pessoas que não suportam, entendeu? São vários ataques. São ataques em várias áreas, entendeu? Então, tem pessoas que não suportam, entendeu? Ou então acaba entrando na do inimigo, acreditando em várias coisas. Então não suporta. Então a gente que tem uma visão mais ampla, né? A gente consegue suportar e consegue entender algumas pessoas por que elas não permanecem, ou porque elas não ficaram, ou porque infelizmente a gente teve que sair ou deixar a pessoa no meio do caminho, porque a gente tem que continuar, não é maldade, é porque a gente tem que continuar, é verdade. Porque às vezes nem a gente aguenta, mas a gente perdeu força e a gente segue porque a gente tem que seguir, né? Então, é por isso que muitas pessoas não ficam, não conseguem, não aguentam, não suportam. Então, o que eu estava falando é o seguinte, eu vou voltar ao assunto que eu estava falando.
Essas pessoas que às vezes acham que tudo é fácil, né? Ah, não, eu vou entrar porque eu quero fazer parte do grupo, eu acho interessante, né? Isso, aquilo outro, mas o negócio não é fácil. A verdade é essa. Ou então, aquelas pessoas falam assim, não, eu vou entrar, porque eu quero ver essa pessoa assim, eu quero ver essa pessoa assada, eu quero ajudar a destruir, eu quero fazer isso. Eu só falo de novo, cuidado. Aí você fala por quê? Você me pergunta por quê. Eu vou falar algo muito, de repente algumas pessoas vão criticar, mas eu vou falar aquilo que eu vi, entendeu? Eu espero que seja fake, né? Porque tem muito fake por aí, mas a verdade é que atrás desses fake tem muita coisa que é verdade. E eu vou te falar, eu fiquei preocupada, né? Mas eu vou passar aquilo que eu vi, entendeu? Ah, mas está fazendo suspense. Não estou fazendo suspense, estou tentando procurar uma forma de eu falar. Há uns tempos atrás, eu já comentei sobre isso na última pregação, ou mensagem, né? Eu falei que eu passei por uns 15 dias ou mais, né? E ainda, né, tô lutando contra isso, por um momento muito complicado. Eu passei por várias, né, situações, vou falar assim, por várias situações. Eu vou te falar que eu não entrei em depressão porque o próprio Deus me curou. A verdade foi essa, o Deus me curou, né? Não deixou eu entrar em depressão. Não foi por medo de nada. Bartô, não! Não foi por medo de nada, entendeu? Foi por medo de pecar mesmo. Então aquilo ali mexeu comigo. Foi uma situação meio complicada. Mas o Senhor me curou, né? Porque o Senhor permitiu para eu poder ver o que eu tinha que ver. Foi muitas coisas, muitas, não foi poucas não, né? Coisa que eu falei 0,1% do que eu vi. Nem estou interessada em falar, né? Mas eu vou falar algo agora muito interessante e importante, que até porque eu falei, cuidado quando você querer guerrear contra as pessoas ou quando você querer fazer parte, cuidado. Aí você fala por quê? Aí você me pergunta por quê? Aí eu vou falar, eu separei aqui o nome, eu falei vingador, né? Mas não é essa palavra, justiceiro. Há uns anos atrás tinha uma história de justiceiro, né? Então eu batizei essa pessoa como justiceira. No meio de uma bagunça terrível que o inimigo armou, né? No meio de uma bagunça terrível. Ele estava impedindo de eu entrar, né? De eu passar a mensagem de Deus na época da guerra, porque aquilo com certeza foi isso. Ele não queria que eu passasse a mensagem que o Senhor estava mandando, né? Para a guerra que estava acontecendo, entendeu? Então ele armou várias situações. Ele queria, né, me destruir para não passar a mensagem para eu entendo assim, né? A mensagem que o Senhor estava mandando na época da guerra. E no meio disso tudo, teve várias situações. E eu vou falar com toda sinceridade, eu não sei quem é, Deus sabe que é verdade, eu não sei quem é a pessoa. Eu não sei aonde essa pessoa estava, eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. Não imagino de maneira nenhuma, eu repito, quem é essa pessoa. Eu só sei que chega uma mensagem para mim assim: eu vou atrás de todos eles. E a imagem, eu não sei, não vou falar foram as imagens, a imagem que me apareceu, entendeu? Ele só falou assim: eu vou atrás de todos eles. Foi mais ou menos isso que ele me falou. E essa pessoa estava muito sentida, ela estava chorando, essa pessoa estava chorando. O que aconteceu, eu não sei. Se eu fazia parte, né, disso também não sei, porque são tantas coisas que aconteceram, né? São tantas pessoas que entram e saem que a gente não sabe nem quem é. Mas a pessoa falou assim: eu vou atrás de todos eles. E a imagem eu não vou falar, porém, eu tive como justiceiro. Porque essa pessoa, ela estava chorando. Essa pessoa estava chorando, porque eu também não sei, né? Ele só falou assim: eu vou atrás de todos eles. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente entra em guerras. Às vezes você quer destruir uma pessoa, você entra, né? Ficou ali, ficou. Para você ficou, né? Mas para Deus não. Então você vai entrando em guerra, você quer, né? Tem sede de justiça, você é o justiceiro, só que tem, né? Tem justiceiro que a gente nem sabe. A verdade é essa, né? Então, chegou essa mensagem para mim e eu fiquei preocupada. Eu até orei, falei: Senhor, tenha misericórdia,
porque eu não sei de que se trata, eu não sei o que aconteceu, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente entrar em certas guerras, né? E a gente tem que tomar cuidado, né, com quem a gente mexe. Porque é muito fácil a gente perseguir a pessoa até a morte. Tem pessoas que fazem isso. Porque a intenção dela é destruir as pessoas, né? É destruir as pessoas, é fazer vingança. Às vezes, vingança sem a pessoa ter nem culpa, né? Ou a pessoa não fez nada, mas a pessoa quer destruir, a pessoa persegue a pessoa até a morte. Só que esquece que o que a gente planta, a gente colhe. Eu espero em Deus que o que eu vi seja fake, né? Eu espero. Essa é a verdade, que seja fake. Você tá entendendo? Mas o que acontece é o seguinte, essa pessoa falou, eu vou atrás de todos eles. Quem ele ia atrás, eu não sei. Ele poderia ir atrás de pessoas de bem, poderia ser uma pessoa má, que estava atrás de pessoas de bem, como poderia ser uma pessoa, né, que já passou por tantos problemas, tantas perseguições, tanto sofrimento, tanto ataque, tanta coisa, ele poderia também estar indo atrás de pessoas ruins. Eu não sei quem estava chorando. Falou para mim, sim, eu estou indo atrás de todos eles. E essa pessoa estava chorando. Essa é a verdade. Não sei em que assunto, não sei qual é o problema, não sei quem era. Eu só sei que chegou essa mensagem, estou indo atrás de todos eles. Então o que eu falo é o seguinte, cuidado. Quando você querer destruir alguém, quando você querer entrar em algum tipo de guerra, cuidado, você não sabe qual solo que você está pisando, entendeu? Eu tive essa pessoa assim como um justiceiro, você está entendendo? Eu não sei qual é o assunto, como eu já falo, volto a falar, você está entendendo? Ou pode não ser justiceiro, mas uma pessoa que já esteja cansada de tanto sofrer na mão dos outros, porque eu estou vendo que as pessoas não têm dó de mais de ninguém, não tem. O amor de todos, de muitas pessoas já se esfriou. Então, às vezes, pode ser uma pessoa cansada de sofrer na mão dos outros, entendeu? Então, resolveu, né, fazer justiça. Eu, sinceramente, eu não sei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Essa é a verdade. Tomar muito cuidado, porque a gente não sabe com quem a gente está mexendo. A gente pode estar mexendo com um maribondo e a gente não sabe. Entendeu? Então foi uma fase que eu passei que o Senhor me mostrou muitas coisas, me permitiu ver. Na verdade, me permitiu ver muitas coisas. E no meio dessa bagunça todinha, porque foi algo muito sério que eu vi, foi algo muito sério que eu passei, a verdade foi essa, né? É Deus que nos sustenta, é Deus que nos cura, né? Porque foi um levante terrível, mas no meio dessa bagunça todinha aparecia uma pessoa para falar. Eu vou atrás de todos eles. Não sei quem é. Como tem Deus como pela felicidade dos meus filhos, que eu não sei quem é. Não sei. Mas ele me mostrou uma imagem e falou, eu vou atrás de todos eles. Eu espero que seja fake. Mas eu fico um alerta, né? Para quem gosta aí, né? De fazer gracinha, gosta de perseguir as pessoas, gosta de humilhar as pessoas, gosta de fazer as coisas com, né? Mas ela não tem ninguém por ela. Ou eu vou fazer o fulano e ele não vai fazer nada comigo. Eu não sei. Eu só fica um alerta, né? Porque tem doido para tudo, né? A gente é doido, que a gente é palhaço, a gente brinca, mas tem doido para tudo. Tem gente aí com várias personalidades. Então, eu só falo isso, né? Porque eu, sinceramente, não sei o tipo de armas que as pessoas usam. Eu não sei, nem quero saber, né? A arma que eu quero usar é a minha Bíblia, é a minha oração, né? Já orei, pedi Deus para guardar, porque é aquela história. Um dia eu perguntei a Deus, Senhor, essa pessoa faz tanta coisa comigo, por que o Senhor não resolve isso, né? E quem está ouvindo sabe, entende o que eu estou falando. E aí, de noite, o Senhor me deu um sonho, porque o Senhor sabe do nosso coração, que nem tudo que a gente fala, né, é a verdade. Então, quando chegou de madrugada, o Senhor me deu um sonho, né, dessa pessoa falecendo e eu me destruía de chorar. A verdade é essa. Então, Deus sabe no nosso coração e muitas das vezes, muitas pessoas estão vivas ainda, porque Deus sabe que a gente não quer mal para ninguém. Mas nem todo mundo tem o coração que a gente tem. Então, é um alerta que eu estou fazendo aqui, né? Para aquelas pessoas que gostam, que acham que pode fazer tudo com todo mundo. Cuidado, né? Cuidado, porque a verdade é, enquanto você persegue uma pessoa que às vezes não fez nada para você, tem gente que tem sangue no olho
E de repente, ou você mexe, ou aquela pessoa pode cismar com você e falar: isso não é justo, e ir atrás de você. Essa é a verdade, né? Então a gente não sabe. A verdade é essa, a gente não sabe. Então, isso é um alerta, você que está aí se divertindo, fazendo um monte de coisa, só isso que eu falo com você, entendeu? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E aquela história, né? O joio, no final, né? Ele é arrancado, né? E ele é queimado. É aquela história, né? O inimigo plantou. De repente, o inimigo te usou para você fazer isso, ou tá te usando para você fazer um monte de coisa errada. Mas no final, né? Tem aquela história, né? É o que a gente planta, a gente colhe, né? A verdade é essa. E o inimigo pode ter plantado você para colher você depois. Então, você fica alerta, né? Que o Senhor fala que a palavra de Deus, né, diz que a gente pode se arrepender, né? Quando a gente se arrepende, Deus, né, o Senhor, o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, nos dá uma nova vida, né? Quantas pessoas aí que estão perdendo a bênção de Deus porque acham melhor fazer o que é errado, não quer fazer o que é certo. Então a minha palavra é essa, né? Já estamos indo por final já, né? Há 41 minutos aqui já. A minha mensagem é essa, não é uma mensagem muito boa, desenvolvida, não é. Eu até aceito as críticas, né? As pessoas vêm me corrigir, mas eu tenho certeza que essa mensagem ela não vai voltar vazia. Eu tenho certeza que essa mensagem, entendeu? O Senhor colocou no meu coração. Eu posso não ter desenvolvido ela bem, mas a parte aí, né? Do Esaú são pessoas que elas, né, dá a benção de Deus por causa de um prato de lentilha, por causa, né, de qualquer porcaria que aparece, a pessoa larga tudo por causa daquilo ali, né, não sabe esperar. E eu tô falando isso pra mim também, né, que às vezes a gente, né, se a gente não tiver Deus na vida, a gente acaba trocando, né, alho por bugalho, né, e outra coisa também, a questão do joio, do trigo, a pessoa tá lendo, vendo a obra do Senhor ser feita, né? A pessoa lutando, né? Procurando fazer o que é certo e o outro perturbando 24 horas por dia. Mas faz parte, é o joio, é vazio, né? E às vezes, né? Não procura se corrigir, né? E a questão também, né? Que eu estava falando da gente perder nossa bênção, muitas coisas podem fazer a gente perder a bênção, eu já citei aqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E também a questão que eu acho que para mim foi um ponto muito forte, que sinceramente eu fiquei muito preocupada, é a questão aí do justiceiro. Não sei, sinceramente eu botei como justiceiro, mas como eu falei, eu não sei quem é, não sei o que aconteceu, mas foi no meio daquele reboliço que eu passei, que foi algo muito tremendo, né? Que um dia Deus vai me dar a oportunidade de contar esse testemunho todo, entendeu? Apareceu essa pessoa chorando e falou que ia atrás de todos. Então, fica um alerta, né? Você aí que está se divertindo, né? Fica um alerta para você, porque aquela história, como o Senhor, Deus avisa, né? E ainda é tempo de você se arrepender. Aí é com você, né? Quer entrar na guerra para humilhar os outros, para maltratar, para prejudicar, para atrapalhar, fique à vontade. A colheita vai vir, né? E uma parte também que eu lembrei, eu nem sei se tem uma coisa a ver, mas é uma palavra que eu li bastante. Eu li muito essa palavra quando eu era mais nova, né? E essa palavra veio, que fala assim: quando você acabar de trair, você vai ser traído. Quando você acabar de destruir, você vai ser destruído. E essa palavra está na Bíblia, fala de alguém que estava traindo, estava destruindo, né? O povo, destruindo as pessoas, né? Mas a palavra diz que quando você acabar de fazer isso tudo, quem vai ser destruído vai ser você. Você está entendendo? Então, eu me lembro, quando eu lembrei dessa palavra, eu também lembrei dessa palavra aí que fala isso, né? Quando você acabar de destruir, você vai ser destruído. Eu cansei de ler essa mensagem. Cansei de ler essa palavra. Então, cuidado. Você que está traindo, você que está destruindo, você que está maltratando, você que está humilhando, você que está armando, você que está se divertindo, porque tem gente que a felicidade é destruir as pessoas. Cuidado, vai chegar a sua vez. Pode chegar, não, tenho certeza, vai chegar a sua vez. E eu não estou aqui jogando maldição para os outros, não é isso. É a palavra. A palavra diz isso. É a lei da semeadura. Ah, mas está jogando maldição? Não estou. Não estou. É o que eu falo.
entendeu? O que eu falo está na Bíblia, a lei da semeadura, essa parte que eu falei com você, que eu falei com vocês, de quando você acabar de trair, você vai ser traído, quando você acabar de destruir, você vai ser destruído. Você está entendendo? Então, são coisas que a gente não dá a mínima importância, mas depois o negócio é sério. Então, vamos ficar alerta, né? Vamos voltar para o caminho certo, vamos procurar o caminho certo, né? Não tem pecadinho e pecadão. Essa mensagem aqui não é só para um, para outro, a mensagem é para mim, essa mensagem aqui é para todos, né? A verdade é essa, que é o que nós plantamos, nós colhemos, mas que nós possamos estar buscando a presença de Deus, porque é o próprio Deus que nos fortalece, é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que fala com a gente, cuidado ao pecado, ao isso, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então essa é a minha